dia a todos. Acho que vale aqui nos apresentarmos, né, Gabriel? Para quem não nos conhece ainda, meu nome é Jederson Freitas, sou líder do time de serviços gerenciados. Gabriel, Eu sou o coordenador de SOC, Gabriel Quagro. boa. E a ideia, pessoal, é dividir com vocês alguns aspectos bastante importantes, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o cenário de ameaças. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que tem acontecido no mercado, né? Por que que o tema de segurança da informação ou segurança cibernética está tão em voga, né? Virou um tema tão importante, inclusive, para os executivos. Vamos trazer, inclusive, alguns exemplos de incidentes, né, que têm acontecido no mercado, falar um pouquinho também sobre as principais razões pelas quais esses incidentes têm acontecido. E fica aqui também, né, daí para o final, a gente vai compartilhar um pouquinho sobre como superar esses desafios, ou melhor, como estar mais preparado para enfrentar esses desafios. E antes da gente começar, todos vocês receberam o convite para estar aqui presentes, né, nessa palestra. Vai acontecer o sorteio de uma mochila, só que o sorteio não acontece hoje, tá? O sorteio vai acontecer na sexta-feira para todos os que participarem da palestra, ok? Então, só deixando isso muito claro, o sorteio rola na sexta. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui, falando um pouquinho sobre transformação digital. Muito do que tem, nós estamos vivenciando essa transformação digital como nunca. Muitos serviços, muito da forma com que a gente consome as coisas tem se transformado por conta da transformação digital. A forma com que a gente conversa com as pessoas, a forma com que a gente pede comida, a forma com que a gente pede um transporte, muito disso vem se modificando nos últimos anos por conta da transformação digital. E existem alguns ramos, por assim dizer, de negócios que passaram uma transformação ainda mais radical. Se nós pensarmos, por exemplo, no varejo, até alguns anos atrás, né, quando eu trabalhei no varejo, por exemplo, era muito natural que as pessoas entrassem numa loja sabendo que queria comprar um determinado tipo de produto, mas sem as informações necessárias ou suficientes sobre os produtos. E muitas vezes quem detinha a informação era o vendedor. E ele abordava, conversava com o cliente e muitas vezes acabava até influenciando na decisão. Hoje em dia, e já há alguns anos, as pessoas já chegam, quando vão à loja, né, porque muito se compra, obviamente, por aplicativos, pela internet, mas quando vão, já vão com a decisão tomada. Já vão, muitas vezes, para levar, né, o produto que ela deseja. Tem mais informações, inclusive, que o próprio vendedor. As lojas, muitas vezes, se tornam espaços de experiência. A pessoa só quer saber se aquele produto é do jeito que toda a descrição técnica diz. Então, o varejo ele tem se transformado muito. Quando a gente fala de banco, serviços bancários, tem gente tão nova aqui, né, na nossa empresa que se eu disser que há poucos anos atrás a gente ia ao banco, talvez isso beire o absurdo, né? Por quê? Porque já entrou num contexto de banco digital, em que não é necessário mais. A forma com que a gente interage com o banco, que a gente contrata serviços, mudou completamente. Então, o ponto aqui, pessoal, é que a transformação digital ela tem acontecido e ela muda a forma com que a gente trabalha. Vejam, por exemplo, tudo o que aconteceu nos últimos anos. Quantos de nós consegue, ou pontualmente, ou diariamente, trabalhar de forma remota, por exemplo? Isso se dá muito por conta da digitalização. A forma com que a gente se comunica, como eu disse antes, né, não se, hoje é muito pouco ligamos para as pessoas. Existem vários aplicativos que substituem isso. A forma com que a gente interage, tudo isso foi transformado e vem sendo transformado. E muito ainda vai acontecer. Vocês estão acompanhando, por exemplo, o avanço da inteligência artificial e o quanto isso tem automatizado algumas atividades, o quanto isso tem nos facilitado o dia a dia e assim continuará sendo. O ponto é que, nos últimos anos, essa revolução, essa transformação digital, ela foi acelerada, muito por conta da pandemia.
Com o advento da pandemia e as pessoas sendo incentivadas a ficar em casa, as empresas precisaram expor seus serviços, precisaram viabilizar formas das pessoas conduzirem suas atividades remotamente. Então, isso trouxe os seus efeitos colaterais. Muitas empresas, muitos negócios não estavam preparados para fazer isso. E o que ocasionou? Qual foi o efeito colateral disso? Incidentes. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui essa matéria é de março de 2021, falando sobre a quantidade de incidentes que aconteceram em 2020, ano, né, o primeiro ano do lockdown e, portanto, da pandemia, né? Houve um aumento, se comparado ao ano anterior, de 171% na quantidade de incidentes. E quando a gente pega os números de 2021, eles não melhoraram, pelo contrário, pioraram. 2021, se comparado a 2020, que tinha sido recorde, houve um aumento de 40%. 2022, mesma coisa, novo aumento, 55% se comparado a 2021. E quem tem acompanhado os números de 2023 só tem aumentado. Trimestre contra trimestre, a quantidade de incidentes, a quantidade de vítimas, a quantidade de dor de cabeça que muitos negócios, muitas empresas estão tendo, só tem crescido. E para tornar isso um pouco mais claro, Gabriel, explica aí para a gente, aí, conta um pouquinho aí Ó, sobre esse incidente aqui. vamos lá, bom dia, pessoal. Com base no que o Jaderson está falando, se vocês pararem para pensar a questão da evolução, então, há 3 a 4 anos atrás, por exemplo, todos nós estávamos presenciais. Não tinha esse processo híbrido ou home office. Então, tínhamos uma única estrutura. Essa estrutura ali tinha os seus equipamentos de segurança. Então, tinha o WAF, tinha Firewall, tinha Core, e tudo se limitava dentro da empresa. Era poucas pessoas que saíam. Ia para fora, às vezes para o exterior, às vezes para atender cliente. Então, eram cenários controlados. E aí, com a questão da pandemia, ela veio, adiantou uma tendência que ia ser mais futura e trouxe isso para agora, né? É o que a gente está vivendo, né? E com isso, querendo ou não, a superfície de ataque aumentou consideravelmente, né? Então, eu vou abordar 2 casos aqui que aconteceram em empresas que nós atendemos. Esses casos podem acontecer em qualquer empresa, dependendo do tipo de conscientização de segurança que estiver tendo, das boas práticas aplicadas, né? Então, esse cenário aqui que eu trouxe é um cenário de engenharia social. O atacante, ele ligou para a vítima, era um setor de consórcio dentro da empresa. A empresa, ela tem mais de 4 mil funcionários ali. E esse atacante, ele se passou, eu vou citar outros nomes aqui, tá? Ele se passou pelo José, da TI. Então, ele ligou ali para Maria, falou que era da TI, e se ela não podia passar o acesso dele, da máquina, para ele, porque ele precisava acessar para atualizar o sistema, para validar se estava tudo bem, porque ele estava passando por uma auditoria. E aí ela perguntou, ok, você vai acessar pelo modo de sempre? Aí ele falou assim, qual que é o modo de sempre? Ah, pelo Demware. O Demware é uma ferramenta de acesso remoto, só que você consegue limitar ela para acessos internos. E ele falou assim, olha, eu tô com um problema no meu Demware. Você consegue me passar o Ndesk? Ela falou, o que que é isso? Ela falou, é uma outra ferramenta de acesso remoto. Aí ela falou assim, eu não sei onde que fica, me ensina. Aí ele pegou, orientou ela a clicar no iniciar, escrever ANY, e ela comentou que não tinha instalado essa ferramenta ali, né? Então, ele falou, fica tranquila, eu vou te ajudar a instalar. Então, ele pediu para ela abrir o Google, escreveu ndesk.com, ela foi, clicou sobre o programa, abaixou na máquina. Então, a gente já tem uma particularidade aí que a gente vai comentar no final. Ela baixou o programa na máquina, deu o ID, passou o ID para ele e ele acessou. E aí, eu não sei se vocês já passaram por isso, né, por alguma experiência, mas eu já passei em outras empresas, né? Às vezes ia dar suporte em alguma máquina ali, por alguma particularidade, às vezes em determinado setor, a pessoa não queria parar porque tinha muita demanda, né? E aí tinha sempre um computador ali à espera, alguém que não veio, um computador que eles usavam de backup, né? E a pessoa falava, olha, fica aqui mexendo que eu vou usar o outro computador. Só que assim, o que que ele falou? Ela comentou isso com ele, não, fica na minha máquina, faz tudo que você precisar, as questões de auditoria, eu vou por outra máquina e quando você terminar você me chama. E ele falou assim, não, mas eu não, eu preciso de você.
porque eu vou precisar muitas vezes que você coloque usuário e senha sobre algumas coisas. E ela pegou, abriu o Notepad, ela falou, não seja por isso. Ela abriu o Notepad e colocou o usuário e senha dela ali. E foi para outra máquina. Então, assim, o atacante estava dentro da máquina, com acesso ao Ndesk, e o que que ele começou a fazer? Ele validou o que estava aberto. Tinha o RDP da empresa. A gente não vai entrar na questão de falar que se era TOTS, se era SAP, se era um Forbis, qual era o RP, né? Mas tinha o RP aberto. Ele abriu o RP, ele extraiu o que pôde dentro do RP de informações de cliente. Então foram dados sigilosos de clientes, foram e-mail, CPF, CNPJ, entre outras informações, e ele foi passando para ele de forma remota. Quando ele acabou, ele viu que o perfil dela não ia proporcionar mais nada para ele fazer extrações. O que que ele fez? Ele foi até as pastas compartilhadas para validar o que que tinha compartilhado com ela que ele poderia também absorver para fazer um vazamento de dados. E como ele entendeu que tinha coisas públicas só, informativos, softwares, ele pegou e ele viu que não tinha mais nada que usar ali. Ele extraiu o que ele precisava do sistema, validou o que tinha ali nas pastas compartilhadas, então ele fez um port scan de dentro da máquina dele na rede. Ele encontrou algumas máquinas que estavam vinculadas, né, servidores vinculados na rede, e ele tentou fazer o acesso no domínio que ela estava conectado, pelo TS, com o usuário e senha dela. E aí não deu certo, deu negação, porque ela não tinha acesso. Então, o que que ele fez? Ele tentou fazer brute force, ele instalou uma ferramenta dentro da máquina dela, tentou fazer brute force sobre os servidores com o usuário admin e administrador. Com isso, o antivírus detectou. Por quê? É algo anormal. Se vocês observar de antes do brute force até a ligação dele, é comportamentos normais. Então, uma pessoa liga para outra dentro da empresa, comportamento normal. Uma pessoa acessa a máquina da outra, um comportamento normal. Uma pessoa acessa o sistema, um comportamento normal. Uma pessoa extrai informações do sistema. Poderia ter um correlacionamento de informações, mas é um comportamento normal, dependendo do tipo de perfil da funcionário. Uma pessoa acessa as pastas, um comportamento normal. Uma pessoa identifica ali, né, o que que tem compartilhado ou não, é um comportamento normal. Então, o momento que ele foi fazer uma força bruta, o antivírus detectou. Ele correlacionou, opa, tem alguma particularidade aqui acontecendo anômala. E aí a TI identificou onde que a gente entrou no caso e apoiou eles. Então, assim, isso tudo partiu de uma engenharia social. O atacante se passou por uma pessoa que não era ele, a vítima deu o acesso, onde originou o desencadear de tudo ali. Então, assim, pontos de melhoria, né, que a gente vê nessa situação. A gente vai abordar outros slides com esses temas também de conscientização, mas alguns pontos aqui nesse, né, antes de eu passar para o próximo. Conscientização de segurança, é o que nós estamos fazendo aqui. Isso tem que ter, isso tem que ser periódico, e todos têm que participar, todos têm que levar o conhecimento. Às vezes você está vendo ali alguma pessoa fazendo alguma particularidade errada ali, chama ela, mostra como que é, ensina ela, orienta, direciona ela para onde que tem que direcionar, porque todo mundo faz parte da empresa. Se acontece algo, ou se a empresa tem algum risco, todo mundo está arriscado sobre aquilo. Então, assim, conscientização de segurança, seria bom se tivesse uma estrutura, né? Algo identificando ali quem que são o time de tecnologia, quem que vai atender eles, quem são o suporte que poderão passar a ligar para eles, né? Para dar os acessos na máquina ali. Isso é bacana também. Podia ter ali bloqueio de port scan na rede. Isso é feito com alguns equipamentos. E o usuário não ter o perfil de administrador, né? Porque quando o atacante pediu para ela passar o acesso ao Ndesk, ela não tinha. Ela foi na internet, ela baixou e passou para ele. E ela instalou na máquina. Então, se o usuário não tivesse perfil de administrador, ela teria ligado na TI ou teria falado, beleza, coloca o seu usuário e senha, você não é da TI, e aí ali já poderia ter pausado isso tudo. Esse é o primeiro caso. Tem o segundo caso, que aconteceu também com um cliente nosso, rede de loja. Então, esse cliente tinha alguns sites, tem alguns sites, né, que ele publica coisas ali sobre a empresa, tem e-commerce, tem outras informações, né, que ele coloca os produtos ali, e tem uma equipe de marketing que é terceirizada que cuida dos sites dele. Só que assim, o que que essa equipe de marketing fazia? Ela usava um único usuário e tinha 10 pessoas.
E ainda mais, onde que ela guardava e ela transferia essas informações da empresa? Ela tinha um grupo do WhatsApp. Então, essa empresa de marketing, ela tinha um grupo para a empresa X, Y, Z, A, B. Então, todas as informações ela passava nesse grupo, ela armazenava nesse grupo. Consequentemente, a gente vai falar no que aconteceu. Ela teve o celular, uma pessoa teve o celular roubado, e essa pessoa a gente não sabe se foi a própria pessoa que assaltou ou se ela tinha um comparsa ali, uma outra pessoa com mais informação. Ela abriu o celular não tinha bloqueios, nem de senha, nem de biometria e nem de desenho. Então, assim, ela usava só para aquilo mesmo da empresa. Ela abriu o celular, ela viu informações sigilosas de várias empresas e ela pegou essa em específica que a gente está falando, abriu o site, colocou o usuário e senha e funcionou. E ela tentou absorver algumas informações ali e extrair algumas coisas. Ela viu que não ia dar em nada, não tinha nada de informações sigilosas. Então ela pichou a página do cliente, uma das páginas do cliente, a que era mais visível, né, para o mercado. O que que ela fez? Ela tirou as imagens, colocou outras imagens, tirou a letra, colocou outras letras. E o que mais que ela fez? Ela pegou as informações que tinha dentro do WhatsApp, que eram dados do cliente, que era movimentação de compra, entre outras, ela colocou no grupo e ela extorquiu o cliente. Olha, roubei o celular, estamos com as informações e agora queremos X valores para não disseminar as informações em outro lugar ou vender para outra pessoa. Então, assim, aconteceu dois casos. Pichou o site e tentaram extorquir através das informações que tinha ali no grupo do WhatsApp. Quais são os pontos de melhorias que nós vemos aqui? Conscientização de segurança. Tem que ter também. Dois, senha e usuário. É intransferível. Se tinha 10 usuários dentro da equipe de marketing, tinha que ter 10 usuários e senha. Se tiver 15, tinha que ter 15 senhas e usuários. Tinha que habilitar o MFA. Vamos dizer que a pessoa tem o usuário e senha dela ali, de algum formato, um phishing ou outro tipo de vazamento, tem o usuário vazado, e aí alguém pega esse usuário e senha e tenta sobre o login ali e vai pedir uma segunda autenticação, que é o MFA. Então, assim, já negaria aí. Só que, assim, nesse caso, o que que houve? Basicamente, roubou o celular e o MFA podia estar ali. Então, o MFA sempre tem que estar num lugar diferente. Outra, o local de armazenamento não deveria ser no WhatsApp. Mesmo que ele é criptografado, ele não é um local mais seguro para guardar as coisas. Então, sim, tinha que ter um SharePoint, tinha que ter uma pasta interna, algum local interno ali, algum share compartilhado com mais segurança para a galera compartilhar os dados sigilosos da empresa. E o outro caso que eu coloquei ali, não compartilhar dados importantes em mídia social, seja qual for, LinkedIn, Instagram, próprio WhatsApp. Então, ter um lugar para armazenar, criptografar, para ter backup, para ter uma segurança a mais. Então, assim, foram dois casos que nós pegamos nos nossos clientes. Poderia acontecer em qualquer empresa, na Service, por exemplo, se alguém compartilhasse senhas, se tivesse algum dado roubado, ou se alguém recebesse uma ligação de alguém ali da TI, desse o acesso na máquina também. Então, assim, essas reuniões que nós vamos fazer periódicas é muito importante, né, para conscientização. Tenho certeza que esses dois casos, nós aqui que estamos assistindo a conferência, já vai ficar mais esperto. Opa, eu ouvi isso, tem algo estranho aqui. Pode passar, Aurélio. Mas não se preocupe, Gabriel, isso não acontece aqui, tá? Isso aqui é só no Não, Cazaquistão, cara. Não se uma preocupe. Cazaquistão. Aqui é um site relevante, pessoal, da Ibrasp, PD. Ele traz ali uma evolução de todos os incidentes que vem acontecendo. Então, a gente pode, quem quiser pesquisar, eu vou mandar o link aqui depois também. Então, tem lá, né, da época do Ransom, SQL Inject, Brute Force, Log4j, todos os casos que vinham acontecendo, ele traz uma timeline de informação. Então, é bacana. Você vê lá que em 2019 era bem menos, né, os incidentes de segurança. E hoje, em 2023, muito mais além, né? Então, assim, se tornou um mercado, né? Onde a gente vê N particularidades, né? Hoje nós vemos as a service de DDoS. Então, tem empresas que ela tem serviços para você que quer fazer um DDoS, por exemplo, contra alguém. Você paga ali alguns créditos, né?
você tem serviços de brute force, você tem serviços de ataque. Então, assim, é um mercado, nós estamos do lado da proteção, né? A gente tem que saber sempre ali os dois cenários para poder proteger, né? E O isso aqui cenário é do só um cliente recorte, né, nosso. Gabriel? Isso Então, aqui é só um rebate. recorte, porque aqui a gente está olhando só para o que foi divulgado, né, só o que é público e só Brasil, né? Mas a gente sabe, porque primeiro que muitos incidentes nem são publicados, né, nem são divulgados na internet. E quando a gente fala de mundo, isso é muito pior, né? A gente tem incidentes milhares acontecendo por dia, né? E, inclusive, quem quiser depois acessar esse site, como o Gabriel bem disse, que está o link ali embaixo, vocês vão encontrar alguns incidentes públicos que aconteceram no mundo também. Então, vale a pena dar uma conferida. E quando a gente fala que esse é um problema que acontece em todo o mundo, vejam o que o Fórum Econômico Mundial disse em 2022, quando se falava das principais ameaças, as ameaças mais críticas que podiam impactar o mundo. Falha de cibersegurança aparecia na sétima colocação. Isso de 0 a 2 anos, de 2022 para frente. Quando se fala de 2 a 5 anos, as falhas de cibersegurança eles continuam aparecendo na oitava posição como entre as maiores ameaças presentes no mundo. Então, pessoal, assim, é óbvio que esse assunto ele é importante. É óbvio que hoje, e o Fórum Econômico Mundial traz, né, as principais lideranças, essas preocupações permeiam as grandes lideranças, os executivos de todas as empresas, os executivos dos países, porque o que se está vendo é bastante preocupante. Quando a gente olha, por exemplo, o que disse aqui o Klaus Schwab ele não só é um engenheiro e economista, portanto, ele não é alguém formado em segurança, ele não é alguém do mercado de segurança, ele foi o fundador do European Symposium of Management, que depois virou o Fórum Econômico Mundial. Ele diz que empresas que desejam ter sucesso em um mundo em rápida evolução devem adotar práticas de segurança cibernética sólidas e integrá-las à sua estratégia de ESG. O que a gente quer dar luz aqui, mostrar por que tantos incidentes têm acontecido, que ataques são esses, né? O Gabriel expôs muito bem, trouxe 2 casos próximos, 2 casos que ele e o time dele, inclusive, se envolveram, mas quando a gente olha para o mercado como um todo, aqui estão os 4 principais tipos de ataque. Então, o primeiro é a exploração de vulnerabilidade nos sistemas. E um ponto que é importante observar aqui, vocês vão perceber que muitas dessas dores, né, a gente tem aqui na Service IT, a gente tem serviços, a gente tem soluções que podem endereçar grande parte dessas ameaças, tá? Então, o ataque por exploração de vulnerabilidade, ele acontece principalmente em 2 âmbitos. Primeiro, naqueles sistemas que são desenvolvidos pelas próprias empresas. Então, como as pessoas, muitas vezes, os desenvolvedores, não conhecem as boas práticas de segurança, eles acabam criando sistemas vulneráveis, sistemas que tenham brechas e que, eventualmente, podem ser exploradas. Quando a gente fala de sistemas adquiridos, comprados, né? Comprou, por exemplo, o sistema operacional, um ERP do mercado, etc. Esses sistemas também podem ter fragilidades, também podem ter suas vulnerabilidades. E é muito importante conhecê-las para poder endereçar correções, para poder implementar controles que diminuam a possibilidade dessas vulnerabilidades serem exploradas. E às vezes, pessoal, não é nem isso, são configurações. As pessoas acabam, e o Gabriel falou muito bem isso num dos incidentes, as pessoas acabam optando pelo caminho mais simples. E o que é o caminho mais simples? É a senha que dá pouca dor de cabeça para lembrar. E aí a gente encontra alguns absurdos no mercado, como usuário e senha iguais, admin, root, etc., entre outras coisas, né? Ou senhas extremamente simples de serem adivinhadas, né? Isso também é uma fragilidade, uma vulnerabilidade no sistema que pode possibilitar ataques. Outra coisa que acontece muito, e aqui eu quero trazer um exemplo muito rápido, são os roubos de credenciais de acesso. Aí alguns podem pensar, mas
eu não guardo as minhas senhas, eu não anoto em nenhum lugar, eu tenho todas de cabeça, etc. Tá bom. E quantos de nós eventualmente repetimos uma senha em diferentes sistemas, como o Gabriel disse? Aconteceu, por exemplo, numa grande empresa, uma grande empresa mesmo, aqui do Brasil, que implementou uma solução de e-mail dessas que a gente está acostumado a ver no mercado, né? No caso, era a plataforma do Google. E uma das decisões que essa empresa tomou foi de não implementar tantos controles de segurança num primeiro momento para não causar, digamos, dor de cabeça para as pessoas, né? Ah, vamos facilitar o uso. Então agora a gente abre mão de alguns controles de segurança, incentiva o uso, lá na frente a gente vê. Só que esse lá na frente a gente vê, somado a outros contextos, trouxe um incidente, uma séria dor de cabeça. O que que aconteceu? Essa empresa, a secretária de um dos executivos, ela tinha acesso, a partir da sua conta, à conta também desse executivo. E ela repetiu a senha que ela tinha criado na farmácia. A mesma senha que ela usava para comprar medicamentos, ela também usou no sistema de e-mail. E vejam, a farmácia foi comprometida, os criminosos tiveram acesso à senha e tentaram. Ah, vamos ver se essa senha vai passar aqui. Passou. Acessaram a conta dela, perceberam que a partir da conta dela eles poderiam acessar a conta do executivo, e eles tiveram tempo para analisar as mensagens trocadas por esse executivo e perceberam também que ele dava ordens de pagamento por e-mail. Bom, fizeram a festa, né? Fizeram uma tentativa pequena, um valor pequenininho, passou. Daqui a pouquinho, isso eu estou falando de 2012, 2013, uma tentativa lá de 40 mil, passou, né? Eles fizeram várias compras ao longo de 3 dias até serem descobertos, porque aí fugiu um pouco, né? Não tivessem sido tão gananciosos, talvez eles conseguissem até ficar mais tempo, infelizmente, né? E passaram por baixo do radar. Então vejam o quão complicado é quando a gente repete a senha, né? Quando a gente não trabalha, como o Gabriel disse, de acordo com as boas práticas. Outro tipo de caso, e o Gabriel também trouxe isso, engenharia social, né? A gente está muito acostumado, por exemplo, com abordagens de phishing nos e-mails falsos que a gente recebe, e às vezes a gente consegue identificar, mas a verdade é que essa ainda é uma das principais ameaças. A maioria dos ataques começa com engenharia social. O Gabriel falou de uma ligação, por exemplo, que uma pessoa recebeu. Engenharia social. Então, esse é um dos principais tipos de ataques, e engenharia social começa pelo menos 90% dos ataques que estão presentes hoje no nosso dia a dia. E, por fim, ataques à cadeia de suprimentos. O que que os criminosos notaram? Que se eles atacassem algumas empresas que fornecem soluções, principalmente de tecnologia, eles conseguiriam, a partir dessa exploração, acessar muitas empresas mais. Se eles conseguissem implementar um código malicioso, se eles conseguissem achar uma brecha num software que é utilizado por muitas pessoas, muitas empresas, eles também poderiam ter sucesso. Então, a maior parte dos ataques, pessoal, aqui está a grande maioria, começa por esses 4 tipos. Tem alguma observação, alguma coisa que queira falar aqui, Gabriel, para complementar? É muito de encontro ali no que eu expus ali antes. Então, por exemplo, se você estiver fazendo algum tipo de suporte na máquina, passando por alguma particularidade dessa, acompanha, porque são seus dados ali. Então, é sua máquina. Então, é algo intransferível, né? E também entra naquela questão ali que o Jaderson comentou. Muita gente recebe muitos e-mails, né? Alguns o anti-spam não bloqueia. E alguns caem na caixa da pessoa, né? E às vezes ela não participa de certas coisas, jogos, é, coisas que ela ganhou ali, que ela nem sabia que participou, ela acaba clicando. Coisas do Boticário, coisas. O Sheik mandou uma mensagem que está com a conta bloqueada, quer mandar Bitcoin, a pessoa acaba clicando. Às vezes, ao clicar em algum link, ela nem abaixa algo na máquina, né? Ele vai, absorve as informações que ele quer ali e leva embora ali, depois tenta algum outro tipo de ataque, né? Só que muitas vezes, quando ela clica, ela baixa algo ali que fica oculto na máquina e ela
depois vira zumbi ali para outros ataques, né? Onde que a galera faz DDoS, faz qualquer outra particularidade ali em camada, né? Em massa ali. Então, assim, não clique em coisas que vocês não participou, não clique em coisas que é surpresa para vocês. Sempre pergunta para TI, sempre tem uma atenção a mais. Ah, apareceu um arquivo que eu não coloquei na minha máquina. Não clique nele. Pode ser uma particularidade de ransomware. E tudo isso que a gente está comentando, o que que impacta, o que que traz para dentro da empresa, né? Pode ter vazamento de dados, pode ter disseminação de malware, como o ransomware, vai ter perda, vai ter criptografia, depois vai ter extorsão. Com isso, a gente pode ter exposição nas mídias também, dos dados, vai ter difamação da marca e uma série de outras coisas. Então, esses são os principais ali que o Jaderson colocou. A gente ia até expor um outro slide, né? Alguns tops, né, que o SOC pega aqui com os clientes, né? Brute force, então, as anomalias que são tops aqui, brute force, SQL inject, ataque de DDoS, phishing, ransomware, engenharia social e log4j. Então, uma das coisas top ali que nós sempre pegamos ali com o SOC nos clientes, né? E aí, como que a gente lida com isso, né, nos nossos clientes? A gente tem runbooks e playbooks, né? Que são combinações ali com o cliente, né? No começo, meio e fim, né? Então, são situações, né, onde a gente analisa o IP, o, o arquivo malicioso, a gente vê a reputação, vê se ele é ou não uma ameaça, e a gente segue ali fluxos, até bloquear no XDR, que é um antivírus, bloquear no Fire, bloquear no AF, fazer uma sala de guerra, né, se tiver algo mais crítico, né, a gente une o cliente ali, como alguns de vocês já participaram, e a gente toma algumas ações lá que são imediatas, né, dependendo da criticidade, né. A gente isola a rede, ou às vezes isola hosts, a gente toma algumas decisões rápidas ali. E é Tudo importante falar causadas por também, né, pequenos Gabriel? cliques, né? E é importante também falar, né, Gabriel, que assim, pessoal, às vezes nós temos a percepção que isso está muito distante, né? Ah, mas eu reconheço uma mensagem falsa, um phishing que eu recebo. Pois bem, pessoal, da mesma forma que a inteligência artificial tem sido utilizada para facilitar o nosso dia a dia, para melhorar os nossos serviços, os criminosos também estão usando. Então, boa parte hoje das mensagens de phishing, elas já não possuem mais erros de português. Se vocês forem observar, a grande maioria delas segue exatamente o mesmo modelo das marcas pelas quais eles estão tentando se passar. Hoje em dia, os criminosos conseguem alterar e criar fotos, conseguem criar vídeos, conseguem emular voz. Então, óbvio que o advento da inteligência artificial ele veio para melhorar e para ajudar em uma série de aspectos, mas ele também tem servido para os criminosos aprimorarem os seus crimes. Então, aquilo que o Gabriel começou dizendo para vocês, e que é extremamente importante, na dúvida, antes de tomar qualquer ação, porque a coisa que o criminoso mais quer é que as pessoas tomem uma ação rápida, tomem uma decisão rápida e façam, né, aquilo que ele está sugerindo, clicar no link, baixar um arquivo, passar uma informação, né? Então, é muito importante que acione também o time de segurança para que a gente possa auxiliar. No final, nós vamos passar um pouco mais de dicas, tá? E a ideia é Entra, justamente. Oi? desculpa, só te cortar ali rapidão. Entra até uma particularidade que o Jederson comentou, né? Nós temos um cliente aqui de Thread Intel que ele tem um site que é HTTP. E a gente sempre notifica ele, olha, você tem que colocar criptografia, você tem que mudar para HTTPS. E aí surgiu um fake. Então, um atacante clonou o site, tornou ele HTTPS e modificou num formato bem melhor. Então, as pessoas via dois tipos de site. Via o do cliente, que era o original, e via o do atacante, que era bem mais intuitivo, bem mais familiar, né? E com mais segurança, né? Então, as pessoas caíam. Então, assim, tem essas particularidades também. O site do criminoso é mais interessante que o site É original, mais né? Que interessante do que o bárbaro, original. é inacreditável. Mas, galera, tá bom, a gente está falando da metade do copo vazio, né? Vamos começar a falar o que fazer para enfrentar esses desafios. Tanto aqui, né, dentro de casa, como a gente pode, e a gente está se organizando para enfrentar, né? Como também para os nossos clientes. Como é que eles também podem enfrentar esses desafios e como a gente pode ajudar dentro desse contexto? Acho que a primeira coisa que é muito importante dizer
Às vezes, podemos ter a falsa sensação que tudo se resume à tecnologia. Se a gente implementar uma nova tecnologia, nossos problemas estarão resolvidos, e isso não é verdade. Qualquer aspecto de segurança, qualquer estratégia de segurança, invariavelmente precisa passar por tecnologia, processos e pessoas. Porque, como o Gabriel disse, não adianta você implementar hoje a melhor ferramenta anti-spam, anti-phishing. Alguma mensagem vai passar. E se você não treinar as pessoas para identificar, se você não criar procedimentos para que elas avisem o time de segurança para que possam analisar, a tecnologia só não será suficiente. A tecnologia eventualmente falha, né? Sistemas deixam de funcionar, enfim. No limite, pessoal, a última barreira serão sempre as pessoas. Então, nós precisamos ter muito clara algumas melhorias em tecnologia, em processos e pessoas para endereçar esses desafios. Quando a gente fala de tecnologia, e aqui as principais dicas, tenho certeza que são até claras para muitas pessoas, a gente está falando da homologação de sistemas, softwares ou aplicativos que for utilizar. Veja aquele exemplo que o Gabriel trouxe. Se a pessoa não tivesse a oportunidade de instalar e não sendo um software homologado, um sistema homologado, ela não conseguiria instalar, não, o ataque não teria acontecido. Né? Mas isso é importante também no nosso dia a dia. A gente tem uma loja onde a gente libera alguns aplicativos e ainda tem algumas coisas que a gente precisa evoluir, mas é muito importante que envolva o time de segurança. Eu quero utilizar um novo sistema, ele pode ajudar. Converse com o time de segurança para analisar os riscos, porque até no uso da inteligência artificial já tiveram alguns incidentes. Credenciais vazaram, códigos-fonte vazaram a partir do chat GPT, por exemplo. Já tem incidentes dessa forma. Então, não envolver o time de segurança pode trazer os efeitos colaterais. Ter uma estratégia de segurança em profundidade ou segurança em camadas, o que significa isso? Significa dizer que eu devo colocar quantas barreiras forem possível. Então, eu tenho uma solução no meu servidor, no meu banco de dados de anti-malware, bacana. Mas eu preciso, de repente, ter um firewall, eu preciso ter, e a partir disso, segmentação de rede. Se eu estiver falando de uma aplicação web, eu preciso, de repente, ter um AF, eu preciso ter mecanismos de detecção, eu preciso ter hardening naquele servidor, que são configurações de acordo com as boas práticas, eu preciso ter rastreabilidade. Então, implementar uma série de controles vai me permitir, como disse o Gabriel lá atrás, quando ele falou da superfície de ataque, vai me permitir diminuir. Eu vou ter muitas barreiras. Eu dificulto a vida, não impossibilito, mas eu dificulto muito a vida de quem tem interesse em atacar. Então, essa é uma boa estratégia. Usar métodos seguros de autenticação em sistemas. Então, quando for possível, utilizar segundo fator de autenticação, utilizar senhas únicas, etc. Mas principalmente dentro dos sistemas. Olha o que o Gabriel falou. Aquele site, por exemplo, que está em HTTP, ele traz outros riscos, porque o usuário e senha das pessoas passa em texto claro por onde, pelas redes em que aquele sistema ele está disponível e onde os usuários estão. Então, se tiver um atacante ouvindo a comunicação dessas redes, conseguiria pegar o usuário e senha. Então, é importante utilizar, dentro do aspecto de tecnologia, os métodos mais seguros. Utilizar ferramentas de detecção de eventos, né? E tudo isso aqui a gente tem dentro de casa. O que significa isso? Significa instalar e configurar mecanismos que eu possa observar comportamentos anômalos, que eu possa observar, como o Gabriel disse antes, aqui foi um comportamento normal, até aqui tudo bem, mas a partir do momento que ele tentou escanear a rede, houve um mecanismo que identificou e foi possível uma ação de contenção que fez com que o pior não acontecesse, né, Gabriel? Poderia ser muito pior. Poderiam acessar os sistemas, poderiam acessar banco de dados, poderiam parar com alguns serviços. Então, ter esses métodos permitirá ao time de segurança tomar ações mais rapidamente e, às vezes, por que não, até trabalhar em automatizações, né, de resposta, de contenção. Testar periodicamente os controles tecnológicos, porque ou uma das piores coisas que pode acontecer para um time de segurança e para um executivo de segurança é quando você tem uma falsa sensação de segurança. Ou seja, implementei tudo o que precisava implementar e agora estou seguro.
Só que, como eu disse antes, as ferramentas falham eventualmente. E se não estiverem configuradas de acordo com as boas práticas, o nível de precisão dela vai ser muito menor. É preciso testar. E hoje, por exemplo, para os nossos clientes, nós temos soluções que podem testar o nível de segurança deles. Falando rapidamente sobre processos. Tem processos que são praticamente ignorados por boa parte do mercado, mas que são boas práticas e que podem endereçar grande parte dos desafios que eu compartilhei antes. Então, se existe um processo de gestão de vulnerabilidades que defina quais são as vulnerabilidades que precisam ser endereçadas ou melhor, corrigidas, em quanto tempo, se você tem um time preparado para fazer isso, né, você tem regras estabelecidas, você homologa, você está aderente às boas práticas, você consegue melhorar o nível de maturidade de segurança. Se você trabalha em cima de gestão de acesso, implementando mecanismos de autenticação, processos robustos, né? O Gabriel, por exemplo, falou antes ali, se a pessoa conseguisse identificar quem era do suporte técnico, isso não teria acontecido. É verdade. E quando a gente fala de gestão de acesso, a gente também precisa dar visibilidade adequada, trabalhar aspectos de privilégio mínimo, cada um acessa aquilo que precisa acessar, nem mais nem menos. Se a Maria, do exemplo do Gabriel, tivesse acesso total ao ambiente, o estrago teria sido muito maior. Percebam que o fato de ter controlado um pouco esse aspecto fez com que o incidente não fosse pior. Gestão de risco em fornecedores. Esse é um aspecto que o mercado ainda está, assim, muito mal. Muito mal. Olha muito pouco para os principais fornecedores e como os fornecedores trabalham os aspectos de segurança. Mas a tendência é que no futuro isso seja um aspecto extremamente importante, tanto do ponto de vista de serviço. Se uma parte do serviço que a gente presta depende de fornecedores externos, eu preciso saber o quão resiliente ele é. Porque se ele tiver um ataque, meu serviço para. Se eu compartilho dados sensíveis com alguns fornecedores, eu preciso saber qual é a forma com que os meus fornecedores protegem esses dados. Porque, no limite, se ele sofrer um incidente, são os dados que nós somos responsáveis de manter a guarda, de proteger, que serão expostos. E, obviamente, haverá um impacto para a marca da nossa empresa. Precisa trabalhar aspectos de desenvolvimento de sistemas, serviços ou produtos, trazendo a segurança para o princípio, para que ela participe, defina quais são os requisitos, as melhores práticas, olhe para a arquitetura das aplicações, olhe para os serviços e veja o quanto pode expor, qual é a melhor forma de viabilizar esses serviços. O que o mercado chama de shift left, que é trazer o quanto antes a segurança para o início do processo, é extremamente importante aqui. Quando a gente fala de gestão de projetos, também é importante, se a gente não leva em consideração os riscos, o que pode acontecer, os melhores controles de segurança dentro dos projetos, o que acontece é o que aconteceu no exemplo que eu citei. Depois vai ter que apagar incêndio. Depois o incidente se materializou e a gente vai ter que implementar controles de melhoria. E, por fim, gestão de mudanças. Boa parte dos incidentes de segurança, e eu falo dos internos, aqueles que não são divulgados por aí, se dá por conta de mudanças que não foram planejadas, de mudanças que não foram testadas, de mudanças realizadas muitas vezes por pessoas que têm o privilégio para isso, mas que não têm processo algum. Nós, recentemente, por exemplo, acabamos ficando algum tempo dentro de uma sala de guerra com o cliente por conta de mudanças que ele faz de qualquer jeito. Aí depois os serviços param. Então, ter um processo de gestão de mudanças é importante. E por fim, e entrando aqui já praticamente na reta final, quando a gente fala de pessoas, assim, eu, pelo menos nos meus quase 20 anos de experiência com segurança, entendi que pessoas devem estar no cerne da estratégia de qualquer empresa. Quando a gente fala de segurança, as pessoas estão no centro. Esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui de conscientização, e aí, né, obviamente, o que a gente está fazendo ao longo de todo o mês, teremos outras palestras, tem as pílulas que foram enviadas, nós temos às sextas-feiras uma sala onde a gente quer tirar dúvidas das pessoas, tanto no âmbito corporativo quanto pessoal, se assim desejarem, né? Porque a gente entende e acredita que a transformação começa pelas pessoas. Tudo que eu falei antes só acontece a partir das pessoas. Quem é que configura e implementa a tecnologia? Pessoas. Quem é que implementa processos e segue as regras ou não?
Pessoas. Quem toma as decisões no dia a dia sobre o novo negócio, o novo produto, a forma de fazer, com quem compartilhar? Pessoas. Então, as pessoas precisam estar capacitadas para tomarem as melhores decisões. Quando a cultura de segurança estiver inserida no dia a dia de todas as pessoas, nós teremos um ecossistema, e aí eu extrapolo a nossa empresa, falo dos nossos clientes, muito mais segura, muito mais. Então, quando a gente fala no âmbito corporativo, é importante realizar treinamentos de segurança. Então, quando vocês forem convidados, por exemplo, olha, nós vamos falar hoje sobre um processo novo de segurança, uma mudança, participem, porque vocês podem ser beneficiados com isso, né? Tanto no aspecto corporativo, de entender como as coisas funcionam, como em reflexões no âmbito pessoal, no dia a dia, que podem também ajudar. Eventos de conscientização como esse, olha que bacana, temos um mês falando sobre esse tema. Então, participem também desses eventos, promovam esses eventos para tantas pessoas quanto possível, porque é dessa forma que a gente cria essa cultura. E por fim, isso também a gente realiza não só aqui dentro de casa, mas também nos nossos clientes, realizar testes e simulações. Eu quero saber se eu estou preparado para detectar algum tipo de ataque, simule esse ataque. Eu quero saber se as pessoas estão preparadas para identificar um e-mail falso, um e-mail de phishing. Vamos testar os e-mails de phishing. Essa é a melhor forma. A prática, sair um pouco da teoria ou só da teoria, nos permite experimentar e fazer com que esses conhecimentos eles realmente façam parte do nosso dia a dia. Então é preciso testar. E aí, pessoal, quando a gente fala, e esse aqui é o último chat, quando a gente fala do aspecto para além da empresa, no nosso dia a dia, aqui, se vocês querem, eu preciso sair com alguma coisa dessa agenda, eu preciso sair com algum conhecimento, essa é a tela que a gente sugere seja dado um print. Porque quando vocês usam senhas fortes e exclusivas, se eventualmente algum sistema, né, eu uso, sei lá, o LinkedIn, por exemplo, que já passou por alguns vazamentos. Se você repete a mesma senha que você utiliza no LinkedIn, você utiliza em outros lugares, esses outros sistemas podem estar em perigo. E tenha certeza, os criminosos vão testar. Então, é importante que, sabendo disso, você crie senhas exclusivas, fortes, únicas. Adotar cofres de senha, porque também, assim, vamos lá, quantos sistemas nós utilizamos no dia a dia? Não é mesmo? Se alguém me disser que é uma dúzia, eu vou dizer pouco, pensa mais um pouquinho, tenho certeza que é muito mais. E aí, poxa, se a boa prática é criar senhas fortes e exclusivas, nós vamos ter que decorar 20, 30, 40 senhas. Então, isso é uma dica importante. Se você utilizar um aplicativo de cofre de senha, não necessariamente você precisa guardar, decorar a senha. E nós temos aplicativos hoje, sistemas, que podem ajudar vocês dentro de casa. E no dia a dia, na vida pessoal, faça uso também, porque isso pode ajudar muito. Adotar segundo fator de autenticação quando possível. Pessoal, eu tenho certeza, se eu pedisse assim, ó, levanta a mão quem nunca passou por um incidente ou não conhece ninguém que passou um incidente de acesso indevido em rede social, que teve a rede social comprometida, ninguém vai levantar a mão. Porque é muito comum. E por que isso acontece? Porque muitas pessoas não implementaram o segundo fator de autenticação. Ou quando implementaram o segundo fator de autenticação, não escolheram o método mais seguro. Se você escolher só o SMS, infelizmente, criminosos conseguem hoje, a partir de um chamado na operadora, pegar um chip e clonar o número. Aí recebe o segundo fator de autenticação por SMS. O criminoso vai receber também. Mas se utilizar um cofre de senha, isso não vai acontecer. Se utilizar um aplicativo para que seja feito o segundo fator de autenticação, isso também não vai acontecer. Então é importante usar o segundo fator de autenticação. Jamais, essa dica é extremamente importante para qualquer coisa, pessoal. Recebeu uma mensagem, parece urgente. Não faça nada sem analisar adequadamente. Não saia clicando em link, não saia baixando arquivo, não faça absolutamente nada sem analisar o contexto, se a mensagem é de quem diz ser. Às vezes, procure uma outra forma, um outro caminho, um outro canal para validar aquilo, né? Se realmente, poxa, vocês viram isso? É verdade?
Realmente temos que instalar isso, ou precisamos clicar nesse link, ou vamos ter que acessar esse sistema para a troca de senha, seja lá o que for. Desconfiem, porque cada vez mais vai ser improvável identificar ameaças a partir de mensagens falsas. E por fim, tomem cuidados com aplicativos que usar e usem, vamos abolir a pirataria. Por quê? Gente, não tem almoço grátis. Se você está utilizando um aplicativo grátis, ou se você baixa um filme para sua máquina para assistir, para não pagar o cinema, ou não pagar Netflix, ou o que quer que seja, qual é o interesse de quem gerou essa peça? Qual é o interesse de quem criou o aplicativo grátis? Muitas vezes, o que está em jogo pode ser aquelas propagandas, enfim, né? Às vezes são seus dados. São seus dados. Leia leia aquilo que estará sendo enviado, leia no que consiste a implementação, o que você está aceitando compartilhar com aquele aplicativo, né? Evite a pirataria, não use software pirata, não baixe filmes. Por quê? Porque, no fundo, a dor de cabeça vai ser de vocês. E aqui, pessoal, um último parênteses, eu também aqui abro para o Gabriel. Nós também estamos fazendo uma série de ações dentro da companhia para trazer mais segurança. Quando a gente fala de pessoas, óbvio aqui que esse mês de conscientização é um evento, mas a gente recentemente conquistou a certificação da ISO 27001 e a gente quer ampliar o escopo para o próximo ano. Então, a 27001 é a principal norma de gestão de segurança, ou seja, nós estamos aderentes às boas práticas de segurança do mercado. E a gente quer ampliar, a gente quer dar maturidade aos processos, a gente quer melhorar. Então, nós vamos ampliar o escopo no próximo ano, sem dúvida. E nós começamos um trabalho também agora de projeto para buscar a certificação da 27701, que é a certificação que o mercado reconhece para privacidade. Então vejam o quanto isso pode trazer valor para o nosso negócio. Os nossos clientes, obviamente, vão ver a seriedade com que a gente trata esses temas e a gente vai estar aderente às boas práticas. Gabriel, fala um pouquinho o que o SOC está planejando fazer também, por favor. Show. Só para a galera, galera tomar cuidado ali também, na hora de criar senhas, né? Eu vejo que muitas pessoas vão em sites públicos e geram senha em geradores públicos, né? Você não sabe e para onde que essas senhas, depois de gerada, elas vão. Se vão alimentar alguma base de softwares que usa brute force. Então, assim, tomem cuidado também com esses geradores de senha. Agora, quando você usa um Bitwarden, por exemplo, ele gera uma senha ali, mas tem algo mais comprometido, tem um termo que você assina. Até tem outras questões ali que o software é pago, né? Só que ele, inicialmente, ali ele tem o grátis e tem o pago, né? Então, assim, é mais confiável. Quando você vai no site, coloca lá, gerar senha. Ah, vou pegar essa senha aqui que está muito complexa e vou usar em um programa. Eu vou usar na minha conta. Automaticamente, essa senha que você gerou ali, ele vai alimentar uma base. Às vezes uma base que tem alguns softwares linkados, ele vai fazer brute force. Então, se você for alvo de um brute force e sua senha vai estar lá. Então, tomar muito cuidado. Aqui, questão do SOC, a questão da ISO 27001, né? Foi muito importante para nós, né? Por questão de processo e documentação. Nós aqui no SOC também estamos homologando um CERT. Então, nós vamos ter um centro de resposta a incidentes global, a nível global aqui. Temos um time hoje de inovação. Eu fiz uma apresentação na sexta, mas algumas pessoas aqui não estavam, sexta retrasada, e, e eu comentei que a gente estava com um time de inovação, onde que a gente almeja, além das automações, né, centralizar as rotinas, né? Então, hoje temos algumas ferramentas, né, que os analistas nossos monitoram, então a gente quer customizar e deixar num único lugar também. E o resto estruturando o time aqui, desenvolvendo, Boa, no geral boa, aqui da Gabriel. INSEC. Galera, fomos pontuais, tentamos e fizemos o possível, então acabamos SPT. dentro do horário. É óbvio que a gente gostaria de trocar experiências e ideias com vocês, mas o convite, para que a gente não estenda esse horário, na próxima sexta-feira nós vamos ter lá um chat para tirar dúvidas, para poder falar sobre seguranças. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa de um cliente, vida pessoal, como habilitar segundo fator de autenticação no Instagram, no Facebook ou o que for. Estaremos à disposição de vocês a partir das 13 horas. Contem com a gente, vai ser um prazer ajudar vocês, ajudar todos, tá? E vamos juntos, beleza? Obrigado pela Bom, participação de todos. Lembre-se do sorteio na sexta-feira que vem, tá? É isso.
Ótimo dia. Abraço. Valeu, pessoal. Até mais.